勇気によって私たちは更新しますということは、本当に主が死も悪魔もすべてを戦ってくださって、勝ってくださった、その勇気によって私たちは更新することができることですね。感謝いたしましょう。Então, vamos ter esse momento de leitura, Romanos capítulo 15, 14 a 24. 15章14節から24節を拝読いたしましょう。Romanos 15, 14 a 24. Pastor Flávio, poderia fazer a leitura? Romanos, capítulo 15, 14 a 23. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal, e proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por mim, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, 4節だよ。amarei plenamente o Evangelho de Cristo. 14節 ?15 章ってあるじ15章の14節。ゃん。あ、そうよ。Esforçando-se desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Espero que de passagem estarei convosco e que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. アーメン。日本語で、玉井姉妹お願いします。ロマ書15章、 15章。 14節から14節からです24ね。節。はい、お願いします。私の兄弟たちよ。あなた方自身、善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただ、あなた方にもう一度思い起こしてもらうために私はところどころかなり大胆に書きました。私が神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。ですから、神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の
力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから初めて、イルイコに至るまでを巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし、今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。また、イスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間、あなた方と共にいて、まず心を満たされてから、あなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。アーメン。Amém. Nós haveremos de receber a mensagem do nosso querido irmão Alex Pereira, o motivo para compartilhar a mensagem. メッセージを共有する理由という題で、今日はアレックス兄弟からメッセージをいただきます。その前に一応お祈りさせていただきます。神様、御言葉を私たちに十分にお与えになってくださいたい。本当に豊かな神様を感謝いたします。どうぞ私たちの心にお語りください。Querido Pai Celestial, nós agradecemos porque o nosso Deus é Deus tão maravilhoso, Deus que deseja nos abençoar com a sua palavra, regar o coração, o nosso coração, para que nós sejamos realmente fortalecidos e possamos frutificar, e nós possamos viver uma vida plena no Senhor. Abençoe o nosso querido irmão Alex Pereira, com a tua força, com teu poder. Esteja também com o pastor Daniel e toda a turma que está trabalhando lá no Caçatumaro, o Rick e toda a igreja de Imel. Que o Senhor possa estar abençoando esse momento, que seja um momento de Cristo ser ainda mais conhecido em toda aquela região, nesse festival. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aguardar só para dividir a sala. Okay. Tá pronto, Alex. Pronto, muito bem. Obrigado. Boa noite a todos, que privilégio a gente estar aqui de novo, juntos, né, para louvar a Deus, aprender da palavra de Deus. Vamos continuando no nosso estudo do livro de Romanos, né, e a gente cantou a música que o nosso Deus é Deus de milagres, né, que ele tem todo o poder e o próprio apóstolo Paulo ter se convertido a Cristo, né? Ele que era um perseguidor da igreja, uma pessoa religiosa ao extremo, né? E ele fala isso, né? Que ele foi um grande
perseguidor do Evangelho de Cristo, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, né, tudo mudou na vida dele e ele se tornou um apóstolo de Jesus. Ele recebeu esse chamado, né? Então, e ele foi muito, muito utilizado por Deus, né, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem dessas boas novas de Jesus para todo o mundo daquela época e deixou escrito, né, essas cartas, né, essas que a gente tem estudado, né, uma grande parte do Novo Testamento da Bíblia foi escrito por ele, né, que foi ali salvo pela graça de Deus, pela misericórdia. Deus fez um milagre, né? Transformou aquele que era um grande inimigo dos cristãos, se tornou ali o maior evangelista, né, de toda a história. E hoje nós estamos aqui para aprender através da vida dele, né? No texto que nós lemos de hoje. E nessa parte, né, estamos já caminhando para o final da carta de Romanos, que é o capítulo 15 e 16, e ele, né, fez todo como a gente viu na primeira parte, deixou muito claro a doutrina, né, da salvação, que todos pecaram e precisam da graça de Deus, da glória de Deus. Não tem um justo, nenhum sequer, né, seja judeu, gentil, e ele explicou que pela graça, né, nós somos salvos gratuitamente, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. E no capítulo 12, né, que foi ali uma parte muito importante, ele falou que a gente precisa ser transformado, né? E nós precisamos ser ali nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. E é o que ele está dedicando a vida dele para isso, né? Para onde quer que ele esteja, que ele vá, que ele leve essa mensagem. E ele repete aqui agora que a única coisa que ele se orgulha é do trabalho, mas não do trabalho que ele está fazendo, mas o trabalho que Deus está fazendo através da vida dele, né, em levar essa mensagem. Então, o motivo, né, que eu coloquei aqui no texto, no tema de hoje, né, o motivo para compartilhar a mensagem. Para o Paulo, né, o motivo maior que ele tinha, né, de compartilhar essa mensagem era uma gratidão que ele tinha a Jesus pelo que ele recebeu, né? E aqui a gente viu aqui vou colocar de novo aqui o texto para a gente ver, né? Colocando aqui o texto no capítulo 15, versículos 14, né? 14 e 15, ele fala assim sobre que nós estamos agora falando do relacionamento da igreja, né? Dos cristãos, dos crentes, né? Na semana passada a gente viu com o pastor Flávio, né? E sobre a questão suportar uns aos outros, para que Deus quer que haja unidade, e ele não quer que haja um cristão mais experiente desprezando os mais novos, entre aspas, os mais fracos na fé, mas ele quer que um coopere, ajude o outro, para que todo mundo cresça, né? Cresça em conhecimento, cresça na sua fé e possa ali ser cristãos maduros, né? Que venham a ser perseverar até o fim. Né? Como a gente cantou também hoje, marcharemos cheio de coragem, seja onde for, né? Embora haja dor no meio do caminho, marcharemos com coragem no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando dentro da igreja, dentro daqueles que têm a fé em Jesus, que receberam essa graça. Aqui ele fala no versículo 14 que
ele não tinha ainda encontrado pessoalmente com esses crentes, né, de Roma, porque quando teve o advento lá em Atos da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, né, fala que tinha crentes de todas as regiões, né, e foram ali, com a pregação de Pedro, foram convertidos a Jesus mais de 3.000 almas, 3.000 pessoas. E eles foram, né, voltaram para suas casas, e provavelmente ali em Roma também tinham pessoas que se converteram, voltaram para Roma e começaram ali, né, nas suas casas, a se reunir, a poder aprender, né, de Jesus, a se formar uma igreja. E o apóstolo Paulo não tinha ainda visitado eles, mas ele falou assim: olha, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês são capazes de aconselhar, né, de admoestar uns aos outros, né, de que vocês têm o coração cheio dessa bondade. Então, dentro da família de Deus, da família cristã, é um ambiente de ajuda mútua, de cuidado, né, de aconselhamento, né, onde os mais novos podem aprender dos mais velhos, os mais jovens podem aprender dos mais experientes, né, aqueles que estão já caminhando há mais tempo. Só que para isso precisa de humildade, né, humildade para que a gente possa ouvir, estar andando junto com irmãos, e poder ter essa humildade, né? Que às vezes é tão difícil a gente querer ouvir conselho. Tem até um ditado que fala que conselho não se dá, né? Se vende. Porque a maioria das pessoas tem a sua própria opinião, tem a sua própria ideia, e mesmo que ela esteja errada, ela é teimosa e ela segue em frente, até quebrar a cara, né? Até se dar mal. Porque não tem humildade de se aconselhar com os outros, né? Mas na igreja, o Paulo falou assim que é um lugar propício para haver essa admoestação, esse conselho, né? Tanto a pessoa que precisa, né, ouvir, precisa ter humildade para pedir, e aqueles que estão vendo um irmão ali num caminho de destruição, num caminho que vai levá-lo ali para se afastar de Deus, que vai se perder, né? Também precisa com amor, mas com coragem também de poder alertar, né? De poder aconselhar, né? Então, se eu até a Bíblia fala assim, né? Se o teu irmão estiver fazendo alguma coisa, se você falar e ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, né? Então, a gente tem que ter essa abertura, né? Então, nós temos, graças a Deus, temos também pastores aqui entre nós, pastores que estão ali, estão cheios, né, de atividade, de trabalho, mas com certeza estão dispostos, né? Se alguém precisar de algum conselho, de alguma ajuda, não só os pastores, né? Os irmãos em Cristo, temos irmãos aqui que caminham com Jesus há muito tempo, né? Vamos ter essa humildade, tá? Se tiver precisando alguma coisa, se você vê que você está passando por dificuldade, precisa de um conselho, né? Vamos ter a humildade de procurar. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, que ele escreveu, né, para lembrar eles, né? Para lembrar novamente deles, né? Às vezes a gente pensa assim: puxa, mas toda vez no culto parece que é a mesma mensagem, né? Parece que a gente repete de novo a mesma palavra. Por que a gente continua, então, se a gente já ouviu isso muitas vezes? Por que a gente continua se reunindo, continua lendo e falando da mesma coisa, falando de Jesus, falando do que ele fez na cruz, falando dessa importância, né? A gente precisa, né, da mesma forma que a gente almoçou ontem e precisou almoçar hoje de novo, né? E amanhã, novamente, a gente vai ter que se alimentar para a gente permanecer vivo.
espiritualmente também a gente precisa do alimento para nossas almas, do alimento espiritual, né? Por isso o Paulo escreveu aqui, ó, não que vocês não saibam isso que eu estou descrevendo, mas eu estou escrevendo para fazer vocês lembrar novamente, né? Então, a gente tem que permanecer, perseverar, né? Da mesma forma, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando através da comunhão com irmãos, da comunhão de adoração juntamente, né? Louvar a Deus junto, ler a palavra junto, né? Orar junto, né? Para que a gente permaneça, né? Com a nossa fé viva em Cristo Jesus, que a nossa fé não venha se apagar, não venhamos a desanimar na fé e poder desistir. Temos que marchar firme até o fim, né? E para isso, o Paulo lembra, né? E por isso que nós estamos aqui de novo, né? Talvez vocês já escutaram isso que eu estou falando aqui muitas vezes, mas a palavra de Deus é sempre viva e ela faz isso em nós, ela nos dá vida, ela nos alimenta, né? E aqui mais uma coisa que ele fala, né? E ele fala assim, ó, que por causa da graça de Deus, da graça que Deus me deu, a graça que ele me deu de eu ser um ministro, um servo de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Né? Naquele tempo do Antigo Testamento, existia, o pastor Daniel já nos ensinou, tinha 2 tipos de ofertas, né? Uma era a oferta pelo pecado, era uma oferta de um animal, né? Que era vertido ali o sangue dele e era oferecido como expiação para perdão dos pecados. Né? Isso nós não precisamos fazer mais, porque Jesus fez no nosso lugar. Ele fez o sacrifício perfeito, ele derramou o seu sangue, deu a sua vida em nosso lugar. O sacrifício perfeito, aceitável a Deus, que Deus o aceitou e ressuscitou ele dos mortos, né? E através da fé, nesse sacrifício, somos perdoados, tornamos filhos de Deus, né? Mas existia um outro tipo de oferta, que era uma oferta de gratidão, né? Uma oferta que era queimada totalmente em gratidão a Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele fala isso lá no capítulo 12, ele fala que nós devemos, né, oferecer, que sejamos transformados, né, pela renovação da nossa mente e todo o nosso ser seja como uma oferta aceitável a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que a graça de Deus é que impulsiona, é que move ele para servir a Cristo. E da mesma forma nós também, esse motivo para compartilhar a mensagem, né? O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência, ele foi tão abençoado, tão cheio da graça de Deus, que de ser escolhido para ser um ministro, um servo de Cristo, né? Então ele tinha esse dever de servir. Ele sentia esse impulso que a vida dele já não pertencia a ele mesmo. Ele era totalmente de Deus, do Senhor Jesus. E ele tinha que anunciar isso, né? E aqui, eu queria ver hoje 2 coisas, né? Então, aqui está falando da igreja, do relacionamento da igreja, que pode se aconselhar uns aos outros, que tem que lembrar dia a dia, como o Paulo lembrou, que por causa da graça de Deus, ele tinha esse trabalho, não era fácil, né? Por isso que ele falou assim, eu me esforço para anunciar. Exigia ali muito esforço. Em muitos lugares ele não foi aceito. Em muitos lugares ele foi perseguido, ele foi até apedrejado, né? E da mesma forma hoje, muitos não aceitam ouvir a palavra.
Hoje estava escutando no culto lá da Igreja da Liberdade, né? Estava acompanhando. A pastora Kyoko falou que entre japoneses, né, menos de 1% são cristãos. Imagine só, né, de quantos milhões de pessoas, menos de 1% são seguidores de Jesus. E não só japoneses, né, mas todas as nações, né? Aqui no Brasil tem, graças a Deus, tem uma estimativa, né, que é muito maior, mas muitas vezes nem tudo que o IBGE fala, né? Ela fala assim, porque cristãos verdadeiros precisam ser conhecidos pelos frutos, né? Fruto de amor, de santidade, precisa ser conhecido, o Jesus falou, meus discípulos serão conhecidos pelo amor, né? Então, a gente vê que nem todo mundo que fala, Jesus falou assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Né? Tem pessoas que estão ali enganados, equivocados, né? Não ainda deixaram Jesus transformar suas vidas. Então, aqui a respeito da igreja, né, do relacionamento que ele está falando, duas coisas que a gente queria ver aqui, ó. A finalidade da igreja, né, que a igreja somos nós, né? Embora não estamos no templo, reunidos, estamos aqui através da internet, unidos, né? Mas o que acontece? Somos a igreja de Jesus. Cada um de nós reunidos, né, em nome de Jesus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? E qual que é a finalidade, então, da igreja, né? De glorificar a Deus, né? Aqui o apóstolo Paulo falou o seguinte, aqui, ó, a única coisa que ele tinha orgulho, né, que ele se gloriava, depois de conhecer a Jesus, né, ele falou no 17, portanto, eu me glorio em Jesus, em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, seja em palavra ou em ação. Né? Então, a única coisa, né, que ele tinha orgulho, né, orgulho que é aceitável, né, é se gloriar, se alegrar, era em Cristo. E no que Jesus estava fazendo através da vida dele. O que Jesus estava fazendo através da vida dele? Estava levando, espalhando a mensagem de salvação pela graça para todas as nações ali conhecidas, né? E o apóstolo Paulo, ele fala assim para os romanos que ele queria já há muito tempo visitar eles, mas ele não podia porque tinha muito trabalho ali onde ele estava. Ele estava indo sempre nas grandes cidades, né? Foi um chamado que ele teve, né? Ele ia nas grandes cidades, lugares onde Jesus não era conhecido, e lá ele começava a pregar, anunciar, e formava ali pessoas, aliás, aqueles que aceitavam a mensagem, que eram convertidos e batizados em Jesus, né? Começavam ali, e depois eles também seriam, como ele mesmo falou para Timóteo, né? Você pregue para pessoas que sejam idôneos, capazes de ensinar outros. E é o que ele estava fazendo. Ele estava ali pregando e anunciando e preparando essas pessoas para se tornarem discípulos de Jesus, capazes de ensinar outras pessoas a serem discípulos. Então, nossa função, meus irmãos, né, como igreja de Jesus, qual que é? A finalidade. Finalidade é glorificar a Deus através das nossas vidas, seja por palavra e seja por obras, né, por ação, como ele falou aqui no versículo 18, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. E a nossa missão também é essa, né? Que Cristo
esteja nas nossas vidas de tal forma que seja através que ele realize em nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas ações, obras que possam manifestar a presença de Deus, para levar os gentios, para levar as pessoas que ainda não conhecem a Deus a obedecerem a Deus, a se tornarem discípulos de Jesus também. Né? Que responsabilidade que o apóstolo Paulo tinha, e cada cristão, cada um de nós como cristão, servo de Jesus, temos também esse maravilhoso encargo, né? Talvez nós não vamos ser mandados para outro país, para outro lugar, para pessoas, povos não alcançados, né? Seja uma coisa que eu vi hoje, né? Ainda tem aqui no Brasil muitas tribos, né? Indígenas, que ainda um levantamento que foi feito falou que tem mais ou menos 120 tribos indígenas aqui no Brasil que ainda nunca ouviram de Jesus. E tem missionários que estão indo até eles, né? Tem um grande pastor que é missionário entre os povos indígenas chamado Ronaldo Lidório, né? E ele visita e ele evangeliza entre as tribos. E ele falou que tem muitas tribos que ainda não tem tradução da Bíblia na língua deles. Então é difícil para falar de Jesus, nem tem nada traduzido ainda para esse dialeto. Nós, graças a Deus, temos tantas traduções da Bíblia, podemos ler, se não entendemos, lemos na outra tradução, fica mais claro, conseguimos entender. Né? Tem Bíblia em japonês, tem Bíblia em português, Bíblia em tantos idiomas, né? Cada um de nós consegue ler e entender a palavra de Deus. Como isso é bênção para nós. Tem muitos que ainda não têm isso, mas Deus está movendo pessoas. Deus está movendo seus servos para alcançar a todos, porque Ele quer que todos ouçam o Evangelho, essa notícia, boa notícia, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Né? O apóstolo Paulo fala, dos quais eu sou o principal. Né? E ele se sentia ali muito feliz, muito importante, né? Ele falou, eu me glorio, né, no que Deus está fazendo através da minha vida. É isso que nós também precisamos nos disponibilizar para que Deus faça através das nossas vidas, através das nossas palavras e ações, de manifestar a presença de Deus e a palavra de Deus, para que mais pessoas venham a obedecer a Deus, se tornar discípulos de Jesus. Né? E então, uma coisa que naquele tempo, né, Paulo falou, tinha muito sinais e maravilhas que Deus operou pelo Espírito Santo, né, para demonstrar ali a presença de Deus, demonstrar o chamado para apóstolo que ele tinha. Então, lugares onde não tinha ali nenhum, nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Muitas vezes Deus, quando o apóstolo Paulo sofreu naufrágio e foi ali, conseguiu chegar na ilha, né? Numa ilha, e fala que uma cobra picou ele e nada aconteceu, né? Alguns ficaram esperando que ele fosse morrer, mas nada aconteceu. Então Deus protegeu. E fala que tinha pessoa doente nessa tribo, e o Paulo foi até lá e orou, e houve uma cura. E através da cura, né, Deus ali salvou também muitas pessoas, porque talvez esse tipo de sinal, não que Deus não possa fazer hoje, Ele pode fazer hoje. E Ele ainda atende muitas orações, Ele nos cura, Ele nos ajuda, Ele nos protege de tantos perigos, né? Mas
a gente não precisa pedir sinal, né? Tudo que ele precisava fazer para nos convencer, né? Ele já fez, e o Espírito Santo move também nos nossos corações para confirmar que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, para terminar aqui, no versículo 20, ele fala assim, ó, esforçando-me desse modo, por pregar o evangelho. Então, a finalidade da igreja, né, que somos nós, é glorificar a Deus através das nossas palavras e ações, manifestar ali o amor de Deus, a presença de Deus, onde nós estivermos, né? Pode ser no trabalho, pode ser com o vizinho, pode ser com o familiar. Glorificar a Deus da forma que a gente fala, da forma que a gente age, como igreja de Jesus. Mas a prioridade, que é a segunda e última coisa, né? A prioridade é anunciar, né, o evangelho, é compartilhar essa mensagem. Então, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, no versículo 20, eu esforçando-me desse modo, por pregar o evangelho. Então, exige certo esforço, né? Não é... A gente não pode se acomodar, né? Da mesma forma que para várias coisas, né? Talvez no trabalho, para a gente dedicar e ganhar um salário, a gente precisa se esforçar bastante, precisa trabalhar muito, né? Para o reino de Deus, não é que isso a gente vai fazer para ganhar alguma coisa, né? Não estamos fazendo a Deus para conquistar o amor dele ou alguma coisa assim, mas como gratidão aquilo que ele já fez por nós. A gente se esforça porque Jesus, olha o que ele fez por nós para se tornar o nosso Salvador. Será que exigiu o esforço dele se tornar um ser humano como nós, de ele, né, viver aqui e ele receber no nosso lugar ali tanto vergonha, castigo, a morte? Houve um esforço tremendo, né, da parte de Jesus, né, e dos apóstolos, daqueles cristãos que viveram antes de nós, né, para levar a palavra, para anunciar a palavra. Como o apóstolo Paulo falou, eu estou me esforçando para pregar o evangelho, para anunciar, né? E ele ia onde Cristo ainda não foi anunciado, né? Mas aqui ainda a gente vê, tem muitos que não conhecem Jesus. Talvez eles tenham uma vaga ideia, quem é Jesus? Não sei, foi uma grande pessoa, foi um homem, um judeu que viveu 2000 anos atrás. Não conhecem. Da mesma forma que a gente vê na televisão muitos nomes, pessoas que a gente vê todo dia falar, seja presidente, políticos, ou artistas, etc. A gente tem até você conhece tal pessoa? Conheço. Mas e daí? Conhece mesmo? Não. A mesma coisa, as pessoas só de ouvir falar de Jesus não muda nada. Eles precisam saber o que Jesus fez por eles, e nós precisamos contar o que Jesus fez por nós. Eu preciso contar o que Jesus fez por mim. Cada um de nós precisa ter essa ousadia. Olha, Jesus fez isso por mim. Ele me perdoou todos os meus pecados. Às vezes é difícil falar isso. A gente sente receio no mundo de hoje. As pessoas falam aí, religião é uma coisa muito polêmica, não é bom não entrar nesse assunto, né? E muitas vezes é evitado. Vão achar que a gente é muito radical. Mas o apóstolo Paulo falava isso. A minha prioridade é anunciar o que Jesus fez por mim, essa boa notícia, né? Então, aqui, ele falava assim, ó, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos.
Ele queria muitas vezes ter ido já para Roma, mas tinha ali mais pessoas precisando ouvir. E ele tinha esse chamado. Mas será que todo mundo tem esse tipo de chamado para anunciar as boas novas? Anunciar o que Jesus fez para nós? Fala assim, mas nunca me apareceu, Deus nunca falou comigo, Ele nunca mandou, não tive nenhum sonho, nenhuma revelação, eu não tive nenhum anjo que apareceu para mim me mandando fazer isso. Será que eu sou chamado para fazer isso? Eu ouvi a história de uma mulher também, chamada Sophia Miller, né? Ela foi uma americana, né, que foi missionária entre indígenas, e a ponto de visitar muitas tribos, né, e indígenas, e muitas pessoas foram convertidos a Deus através do ministério dela. E uma vez perguntaram para ela como que foi o chamado dela, como que ela soube do seu chamado. E talvez eles esperavam ouvir assim, nossa, ouvi uma voz de Deus me mandando ir lá, eu tive um sonho, tive uma revelação especial. Nada disso. Sabe o que ela falou como resposta? Eu nunca tive nenhum chamado. Eu apenas recebi uma ordem pela palavra de Deus e eu obedeci. E qual que era a ordem? Ide por todo mundo, pregue o evangelho para todas as pessoas. Então, ela recebeu esse chamado através da palavra de Deus, essa ordem de Jesus. E nós também, muitas vezes, não vamos receber nada sobrenatural, um chamado, mas a palavra de Deus, que a gente crê, se a gente crê realmente que Deus deixou a Bíblia, é a sua palavra de Deus, nós temos esse chamado como Igreja de Jesus de manifestar a ele, tá? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra os planos que ele tinha, né? Ele estava ali realmente, né, com esse propósito de servir a Deus com todas as suas forças. Ele falou, eu vou passar aí, né? Quando tiver de passagem para a Espanha, eu vou passar aí para ver vocês, ficar um pouquinho na sua companhia, e eu espero prosseguir a viagem, para que mais pessoas conheçam a Deus, né? E será que isso motiva nós? E nós, que nós estamos pensando, né? Vamos ter ali um coração disponível para fazer a vontade de Deus, né? É um chamado para mim e para cada um de nós, né? Que o motivo para compartilhar a mensagem, né, não é ali por ganho financeiro, não é por ganho futuro, para a gente ter um lugarzinho lá no céu que a gente vai... Vamos se esforçar, pessoal, porque daí Deus vai, quando a gente chegar lá, Deus vai ter uma sala VIP para nos dar um lugar especial, talvez uma suíte maior, né, para aqueles que servirem. Nada disso, né? É a motivação olhando para a cruz de Jesus, pelo que ele fez por nós. Tão grande amor demonstrado por mim. Era isso que movia o Paulo. Paulo viu, quando ele viu que ele estava perseguindo Jesus, que Jesus o amou, né, o escolheu, e ele se tornou um filho de Deus. Isso foi ali uma motivação tão forte na vida dele, que moveu ele sem nenhuma reserva para fazer a vontade de Deus. E para mim, para cada um de nós que está aqui, a motivação, nós temos que lembrar da cruz de Jesus, o que ele fez por nós. Um tão grande amor, e nós devemos nossa vida a Jesus. E como nós podemos ficar tranquilos, ficar sossegados,
enquanto ainda talvez nossos filhos, nossos irmãos, pais, amigos, conhecidos, né, ainda estão longe disso e vão perecer, né, por toda a eternidade, né? Eles precisam ter essa chance de ouvir o que Jesus tem para oferecer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Jesus é a fonte de todo o amor, do perdão, da graça. É isso que a gente precisa ter, está disposto a compartilhar também. Amém? Vamos finalizar com a oração? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que podemos ver na Tua Palavra, o quanto o Senhor utiliza pessoas, aqueles que estão disponíveis, aqueles que receberam a Tua graça e entenderam, Pai, o Teu amor tão grande, como o apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, porque através dele, tantas pessoas ouviram esse evangelho, essa boa notícia. E nós também chegou até nós. E hoje nós podemos ver e crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nos ajuda, Pai, ter um coração sensível para olhar ao redor, olhar dos lados e ouvir o Espírito Santo de Deus falando e nos guiando para compartilhar a palavra, compartilhar a esperança. Que, Senhor, nós somos a Tua igreja, Pai. Nós temos esse chamado para compartilhar a Tua palavra, para que o mundo inteiro ouça Cristo é o Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Pedimos a Tua graça e a Tua coragem, a Tua ousadia, para que a gente possa marchar como bons soldados de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.私たちはこんなに素晴らしい特権が与えられたのですよね。この素晴らしい福音が私たちにまで伝えられた。今度は私たちは続いて責任感を感じて、この福音を述べ伝えられることができますように、用いられますように願いたいですよね。Nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade que o Evangelho chegou a nós. Que privilégio! Agora é a nossa responsabilidade de levar adiante esse Evangelho. Porque, na verdade, há pessoas que somente por nós vão conhecer o Evangelho, né? E essa é a nossa responsabilidade. A gente não pode jogar para os outros. Então, vamos entender essa grande responsabilidade e privilégio. Então, vamos ouvir o último... vamos louvar o último louvor. Eu não gosto da palavra vamos ouvir, não é passiva, né? Vamos louvar junto.
手にすがりで喜び進ま主の日ぞいよいよ間近に迫る不器用の旅路もしばしの間のみ間もなく栄の御国に来て時はに絶えせず我が主と住まわQue a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco sempre e para sempre. Amém. 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 Arigatou gozaimashita, minasamá. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Boa semana a todos. Boa Tchau, tchau. semana, que Deus abençoe. Semana. Bom descanso. Obrigado, pastora Ruth. Obrigada.